Esse aqui acho que talvez é o desenho mais forte de essa cobertura, dessa movimentação do terreno e então, o que está dizendo Paulo com essa movimentação do terreno? Que é totalmente inútil, porque é fazer montaninhas, morrinhos artificiais que não servem a nada. Por que está fazendo isso? O que é que está querendo dizer com isso? Então, está querendo dizer que, e temos que nos lembrar, é um projeto de pavilhão temporário. Então, é muito mais, o lado discurso é muito mais forte. Está tentando dizer, arquitetura não é fazer casinha. Arquitetura é trasformar a natureza para construir o lugar de encontro do homem. Então, é uma demonstração desse discurso, que é o discurso feito pela exposição do Flávio Motta. Então, e é por isso que tem aquele pilar, aquele apoio esquisito. É para atrair atenção. É para dizer, aí está acontecendo uma coisa, presta atenção. Aquele é o lugar fundamental. E aquela solução é esquisita porque o Paulo sempre fala, pelo menos todas as vezes que eu conversei com ele sobre esse projeto, da fragilidade. Ele fala, o lugar do encontro do homem é lugar de fragilidade. Então, por isso que eu coloquei aquele pilar, que não é um pilar bom, não é a solução boa do ponto de vista estrutural. Então, como a gente está vendo, talvez você está começando um pouco a intuir, por exemplo, porque eu coloquei essa como imagem do começo da aula de hoje. Não tem nada a ver, que estamos em Vitória. Estamos na cidade onde Paulo nasceu. Mas já tem uma coisa interessante, tem esse prédio que apoia no meio das águas. Construção da natureza. E perto da arquitetura tem outra coisa, que o Paulo, como já falei, estudou na escola naval. Tem um navio. Então, antes de concluir essa primeira aula, vamos fazer alguns pequenos passos a mais no imaginário do Paulo. O navio é uma presença fundamental. E o avião é uma presença fundamental. A gente já viu esse aqui, que é o avião que ele mesmo construiu. Esse aqui é um avião construído pela cenografia de uma peça em um teatro em São Paulo. É O Homem Sem Qualidade, que na verdade é um romance, mas teve uma adaptação e o Paulo fez a cenografia. E nessa cenografia tem esse avião. Por que o avião? Acho que dá para entender por que o avião ou por que o navio, refletindo sobre os aquilões. Um dia, no escritório do Paulo, tem uma mesa que é mais privada. E a primeira vez que eu fui no escritório do Paulo, ele me falou, essa aqui é como se fosse a sua casa, você pode fazer qualquer coisa sem me dizer nada. Eu ainda tenho a chave aqui do escritório do Paulo. Claro que eu não sabia quanto essa era formalidade, quanto era verdade. Eu não conhecia o Paulo. Mas eu tinha percebido que aquela mesa era uma mesa diferente. Não tinha, pelo que eu sabia, projetos, tinha cartas de amigos, fotos da família. Então, eu nunca tinha aberta aquela mesa. Depois, uma amiga que fez uma tesi sobre Flávio Motta, ela tinha publicado na sua tesi, a Juliana Braga, alguns croquis do pavilhão de Osaka. Eu perguntei a ela, ma onde que eu abri tudo naquele escritório, mas eu não vi esses croquis. Ela falou, mas está lá atrás, naquela mesinha. Então, eu pensei, tenho que abrir aquela mesa. Não vou ler as cartas com as amantes do Paulo, mas os desenhos de arquitetura e outros eu vou ver. E um dia abri uma pasta e tinha uma série de, acho que se me lembro bem, mas não é importante, 17 desenhos de pipas, de aquilões. Esses aqui são alguns deles. E são lindíssimos. Mas, além disso, eu comecei a me perguntar por que os aquilões, por que essa
repetição do mesmo tema tantas vezes. E então, por quê? Claro que o Paulo não só desenhos. Paulo não é que pensou, quero dizer isso, então faço aquele disegno. Foi uma expressão, eu me imagino Paulo numa tarde de chuva, fazendo esses croquis sem saber porquê. Então não é que são desenhos programáticos, são inconscientes. Mas então falam coisas fundamentais. Por quê o aquilão? Voltamos atrás. A natureza não é paisagem, é fenômenos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vento não é só uma coisa assim que é simpática porque o cabelo fica voando, mas pela pessoa inteligente, o vento é o que permite o aquilão de voar. Fazer voar o aquilão é aproveitar de jeito inteligente a natureza. É olhar a natureza não como paisagem, e sim como fenômeno. Então, essa é a graça do avião, essa é a graça do navio. O navio aproveita também o vento para se movimentar. Tem alguns desenhos, vou tentar mostrar para vocês as próximas vezes. Hoje me esqueci de colocar, que são muitos irônicos, muito simpáticos. São mais ou menos iguais, se chamam bicicleta a vela, que é uma bicicleta como um guarda-chuva que funciona para aproveitar o vento e ir com a força do vento. Claro que não funciona, é óbvio, mas é a mesma ideia. E tem outra versão do mesmo, que tem um título ainda mais engraçado, que é Go with the Wind. Mas eu acho que são simpáticos, são irônicos, não são programáticos, mas acho que esse tipo de material, se a gente refletir bem, dá indicações fundamentais. Estamos chegando, acho, muito perto de um dos centros do imaginário do Paulo. Essa aqui é em forma lúdica, mas é o tema fundamental. Eu, como arquiteto, não sou um mestre de formas, não tenho soluções formais. A arquitetura, o Paulo fala, são configurações espaciais. O meu trabalho é saber aproveitar os fenômenos da natureza para construir, e aqui o pavilhão de Osaka é um projeto programático, lugares públicos, lugares de encontro. Esses aqui são alguns desenhos dessa série dos aquilões. E acho que por hoje podemos parar. Vamos ver que horas são. Acho que sim. Mas estou aqui para vocês se tiverem perguntas, óbvio. Tem algumas coisas que não ficou clara? Então, hoje, só para você entender, hoje a gente chegou até mais ou menos os 69. A semana que vem a gente vai voltar um pouco atrás e vai cruzar os projetos desses anos de obras públicas que a gente vê hoje com casas e conjuntos residenciais. E na terceira aula a gente vai partir, pelo contrário, da década de 80. Então vai ver a fase seguida da obra do Paulo. A próxima semana, pelo contrário, vai ser, digamos, os mesmos anos de outra perspectiva, de outro tipo de projetos. Então, tem perguntas, dúvidas? Observações? Não sei se você notou, a Carmela está ali, ó, no fundo, integrante de Osaka. É verdade. Não falei com ela. Eu falei com o Marcelo Nietzsche, com o Flávio Motta, com o Giulio Kaczynski, mas não conversei com ela.
Quem que me falou que o primeiro dia de encontro, o projeto já estava totalmente pronto, foi Giulio Katinski. Ele me falou, não foi um projeto comum, foi um projeto do Paulo. Ele chegou lá que tinha ideias claríssimas e definitivas. Aquele era o projeto. Essa é... Foi importante, principalmente, porque trabalhamos, eu e o Marcelo Nietzsche, na confecção da maquete. Então, trabalhamos com areia, que era na mesa de ping-pong dos meninos, embaixo, que foi cheia de areia e foi sendo moldado o terreno, a topografia. E para fazer a aferição desse terreno, construir as coisas bonitas, a gente tinha uma espécie de palito que se enfiava, se media para ter todas as fotos e conseguir depois fazer o desenho. Então, esse foi um... Época antes computador, digamos. Fazia a Bíblia entrava, quando os palitos entravam, tinha cada altura de distâncias regulares, como se fosse uma quadrícula. Exatamente uma medida de computador. Daniel, Sim. você falou computador. Você não achou esse projeto de Osaka, apesar de bem esquecido, muito pouco publicado e registrado, essa questão do terreno muito emblemática para uma arquitetura atual, ou da década de 90 para cá, essa questão do solo, quer dizer, essa construção do solo, essa questão da topografia, mesmo que talvez, pelo que você falou, eu achei uma observação bem interessante, quase como, me deu a entender, se os pilares existem, quase como uma homenagem, quase que fazendo parte da exposição do que seria a exposição do Flávio Monte. Sim, eu acho que o projeto é uma tentativa de, digamos, de fazer sentir, perceber o que a exposição contava do ponto de vista intelectual. Então, o discurso sobre a construção do Brasil era um discurso feito pelo pavilhão, naquele pequeno espaço, óbvio, era um pequeno terreno. Eu acho que esse discurso do Paulo... eu tenho um projeto do Colas que cita o pavilhão de Osaka. Então, esse projeto, alguém não tá... alguém não esqueceu, alguém prestou atenção e notou. Você não acha que fora se notou mais do que os próprios brasileiros? Ma eu acho que não. Tem uma continuidade no... Olha, eu acho que não, porque esse projeto foi mesmo meio desconhecido e começou a ser desconhecido a partir do momento em que o Paulo começou a ser estudado, mas nos primeiros livros que o Paulo foi estudado, tipo Montaner, no Montaner tinha, mas tipo já no livro do Pignon, acho que não tinha pouca coisa sobre o pavilhão. Então, no começo não foi uma das 3, 4 obras famosas. Eu, quando comecei, eu italiano, então, não brasileiro, sem conhecendo um pouco da arquitetura brasileira, mas não muita coisa, não era um dos projetos do Paulo que eu conhecia. Acho que dá pouco para entender alguma coisa desse projeto a partir do livro da Nettie Spiro, talvez, não sei. Mas não é tão... E acho que tem outra coisa que temos que avaliar, talvez vai ser muito mais claro o tema depois da última aula. O Paulo tem uma ideia de natureza, topografia, que é uma ideia que é típica da sua geração, mas é muito diferente de que a nossa. Tem uma inclinação a, tudo bem, é só fazer um túnel de 8 km, onde é que está a dificuldade? Vamos tirar a montanha, acabou. Então, que é muito diferente de que a nossa. O Paulo é filho do Brasil do desenvolvimento. Então, aquela ideia do roteiro do flamenco é uma coisa, para mim, italiano, da minha geração, impensável. Sim, vamos fazer uma terra para fazer o tempo. Como assim? Para o Paulo, não. É normal.
No caso das artes em Vitória, vais mesmo colocar os pilares no meio da água. Faz isso. Não custa mais nesse caso, porque, digamos, o terreno embaixo, aqui são ganhados no mar, então o terreno é mais ou menos igual, é complicado, as fundações são parecidas, então não é uma operação, um gasto de verba pública absurdo. Então faz sentido como gesto, mas faz parte de um pensamento, acho, de uma geração outra. Que não é interessante para nós, não é que está errado. Não está errado, não estou dizendo isso. Mas acho que não tem muito espaço para ter um grande sucesso a partir da década de 90 e depois, porque tem essa ideia de transformação da natureza que para nós é assustadora. Para nós, sim, em geral é. Sim. Você vai falar nas próximas aulas? Ele se insere nesse período. Sim, talvez ainda não sei se vou falar a próxima semana. É exatamente no mais ou menos. A construção durou muitíssimos anos, mas digamos que começa nos 65, 6 e continua na década de 70. Então, exatamente nesses anos de. O 69 está no meio, digamos, desse projeto. Acho que eu vou falar um pouco na próxima aula. Uma informação muito interessante desse projeto que, se você vai na FAO tem os desenhos, tem as plantas, os cortes e tudo assim daquele projeto. Eu não olhei todos. No escritório do Paulo não tem nada, porque é um projeto, em particular, do Artigas. É um projeto do Paulo Mendes da Rocha, do Artigas e do Fábio Penteado. Nas legendas das plantas, tem o nome dos todos e não tem o nome do Paulo. Falta o nome do Paulo. Pelo menos, eu não abri todos os tubos, não vi todos os desenhos, mas todos os desenhos que eu vi, o nome do Paulo não tinha, e acho que é por causa do duplo aposentamento. Então, o Paulo foi d'accordo, gente, tudo bem, se é só tirar meu nome, não tenho nada contra, mas o nome do Paulo não poderia ficar lá perto dos outros. Que é incrível, o nome do Artigas poderia, o nome do Paulo não poderia. Outras perguntas? Então, até a terça-feira da próxima semana. E obrigado.